Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Crise convulsiva é igual a epilepsia? O que é crise convulsiva? O que é epilepsia? Então, pode começar, Edson. O cérebro funciona à base de eletricidade. Nós temos, na verdade, um cérebro elétrico. O cérebro ele se comunica através de eletricidade. O sistema nervoso central e periférico, eles usam a eletricidade para uma célula se comunicar com a outra. E que é uma crise epiléptica? Nada mais é do que um fenômeno transitório, associado a descargas elétricas anormais no cérebro. Então, nada mais é do que descarga elétrica anormal no cérebro. É como se fosse um curto-circuito, né, Edson? Como você estava falando, o cérebro se comunica através de eletricidade. Se acontece um curto-circuito, aí vai desencadear a crise convulsiva. A crise convulsiva, exatamente. E qual é? Pois é, Thaisa. Toda crise convulsiva é igual à epilepsia? Qual é a diferença? Marcelo, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas confundem muito. Então, todo mundo que tem crise convulsiva tem epilepsia? Não necessariamente. Por exemplo, num jogo de futebol, acho que todo mundo já viu um jogador bater a cabeça, cair e ter uma convulsão, né? Então, esse jogador, ele tem epilepsia? Não. Porque essa crise, essa convulsão que ele teve foi desencadeada pelo trauma naquele momento. Quer dizer, ele bateu a cabeça, teve um curto e teve a crise. Resolveu aquilo, ele pode nunca mais ter crise na vida e aí ele não vai ser considerado uma pessoa com epilepsia. Então, a definição de epilepsia, claro que para ter epilepsia, a pessoa precisa ter uma crise epilética. Crise convulsiva. Não necessariamente convulsiva. A convulsão é um tipo de crise convulsiva. Mas nós temos outros tipos depois tipo de e a gente vai falar isso mais para frente. Então, na definição de epilepsia, a pessoa precisa ter tido uma crise epilética. Mas só uma crise epilética com uma lesão aguda naquele momento não define epilepsia. Ela tem que ter uma crise sem um insulto agudo do cérebro. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crise e não tem uma meningite, não teve um trauma, não teve um sangramento. Então, é uma crise não provocada, que a gente chama na medicina. Tá? Então, se ele tiver uma crise e tiver uma chance aumentada de ter novas crises, a gente define epilepsia. Aí vocês me perguntam, tá, mas como que eu vou saber se a pessoa tem uma chance aumentada de ter uma nova crise? Através de uma investigação. Então, a pessoa teve a primeira convulsão ou outro tipo de crise epilética, a gente vai precisar investigar essa pessoa, fazer um eletroencefalo, um exame de imagem, e aí, dependendo do resultado desses exames, se a gente concluir que essa pessoa tem um risco aumentado de ter uma nova crise, ela tem epilepsia. Ou você faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico de epilepsia. Ou se a pessoa tiver 2 crises não provocadas e não deu tempo de fazer a investigação, ela já tem o diagnóstico de epilepsia. Por exemplo, tumor cerebral. Alguém teve uma crise por causa de um tumor cerebral. Esse paciente é um epiléptico ou é alguma coisa que está provocando o cérebro que provocou a crise? Se eu remover isso, cessa. Ele é um epilético ou não é um epilético? Ele é um epilético porque o tumor cerebral não é uma causa aguda, né? O tumor cerebral ele vai continuar lá no cérebro até que você tire. Então, é uma doença subaguda ou crônica até você fazer o diagnóstico e resolver. Muitas vezes, você não precisa tirar o tumor. Existem tumores cerebrais que são de crescimento lento e você não precisa operar. Se você der o remédio para essa pessoa e controlar a crise, ela vai ter a epilepsia pelo tumor cerebral e está controlado com remédio. Então, ele vai ter o tumor, ele vai ter epilepsia. Se você tirar o tumor e ele ficar sem crise, ele está curado da epilepsia. Agora entendi. Quer dizer, existem as doenças agudas
as doenças crônicas que provocam crises epiléticas. Se você tratar e eventualmente essa doença, ele for curado dessa doença, como por exemplo um tumor, um meningioma, Sim. aí ele parar de convulsionar, ele é um epiléptico curado. Curado. Mas para a gente dizer epilético curado, ele tem que ficar 10 anos sem crise. Porque às vezes tira o tumor, fica lá uma cicatriz Ele disparando. volta a ter crise e aí ele tem epilepsia e aí ele não está curado da epilepsia. Edson. Então, as pessoas que têm descarga elétrica transitória, descargas elétricas anormais no cérebro, né, nós não necessariamente seja epiléptico, que a pessoa seja epiléptica, né? Aquela descarga elétrica ela pode ser causada por uma disfunção do organismo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que esteja com hipoglicemia, né? Faltou glicose, né? Não comeu. sangue. Diabéticos, é bastante comum a gente ver crise convulsiva em paciente com diabetes e a primeira coisa que a gente faz é dosar. Se você controlou a hipoglicemia e o paciente não teve mais crise, você não vai considerar ele com epilepsia. Perfeito. Alteração hidroeletrolítica, por exemplo, uma pessoa que tem alterações do sódio, do cálcio, do magnésio no sangue, por exemplo. Às vezes problema no fígado, né? Insuficiência hepática, pode dar crise convulsiva. Isso, ou seja, alterações no metabolismo da pessoa, dando crises epilépticas, né? Nós temos uma causa daquele momento aguda, bem definida, em que nós corrigimos a glicemia do paciente e a pessoa não é um epiléptico, né? Por exemplo, a pessoa está em abstinência a drogas, né? A pessoa não é uma pessoa epiléptica, porém, devido à abstinência a benzodiazepínico, a abstinência a opioides, né? A outras drogas. Álcool, né? É muito comum. Abstinência alcoólica, e aí a pessoa tem uma crise epiléptica, né? A pessoa não é um epiléptico. Ou seja, a diferença com epilepsia é o epiléptico, ele mesmo sem essas causas agudas, né, a pessoa tem uma predisposição das redes neurais de ter descargas elétricas repetidas e recorrentes com o tempo. Ou seja, mesmo sem esses eventos agudos de hipoglicemia, etc., a pessoa passa a ter um cérebro vulnerável, um cérebro predisposto a ter descargas elétricas.